Aqui conosco no Jornal da Manhã, Vera Magalhães. Vera, o presidente Michel Temer deve ir ao funeral do presidente de Portugal, Mário Soares, mas não foi a Roraima e também ao Amazonas, que tiveram mais de 100 assassinatos de presos em uma semana. Há algum problema, Vera, de prioridade no governo? Bom dia para você. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos no estúdio, a todo mundo que nos ouve e nos assiste nesta manhã de segunda. Pois é, Tiago, a justificativa do Palácio do Planalto para a decisão do presidente Michel Temer de ir a Portugal hoje para os funerais de Mário Soares, que acontecem amanhã, é que se trata de um estadista importante na história de Portugal e da Europa, um país que tem relações históricas e fundamentais com o Brasil e que, por isso, seria justificável a presença do presidente Michel Temer na cerimônia representando o país. Acontece que realmente a decisão de ir a Portugal, né, até uma piada, foi para Portugal e perdeu o lugar, diante desses descalabros que estão ocorrendo nos presídios, a uma distância bem menor e dentro do território nacional, fica um pouco difícil de justificar. E a justificativa oficial é a seguinte: esse é um problema que diz respeito aos estados, primordialmente, e à União subsidiariamente. A União tem feito tudo o que está a seu alcance e repassou dinheiro para os estados. O ministro da Justiça esteve nos locais, foi feita uma reunião ministerial e, portanto, o presidente da República não teria de ficar, para usar o que pode parecer um trocadilho ruim, mas são as palavras do Palácio, refém dessa crise. Então, o presidente teria de tocar outras agendas, se dedicar a outras prioridades de governo, mostrar a sua faceta de estadista aí no mundo, pelo mundo, e não ficar preso a essa crise. Então, essa é a justificativa para ele ter decidido ir. Eu falei agora de manhã com assessores do Planalto se ainda está confirmada a ida do presidente. Disseram a resposta pessoal: até agora sim. Caso a repercussão seja muito negativa, isso ainda pode ser revisto, mas 2 auxiliares me confirmaram que ele vai mesmo, embarca hoje. Agora, Vera, da mesma forma, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, marcou só para o dia 17, daqui a mais de uma semana, uma reunião com os secretários de segurança para anunciar medidas imediatas para contornar a crise. Que urgência é essa, hein, Vera? Imediatismo e tanto. Né? Eu falei com o ministro ontem, Thiago, longamente. Ele estava comemorando a realização dessa reunião. O fato dela só ter sido marcada para a semana que vem teria sido pela necessidade de juntar os 27 secretários, tanto de segurança quanto do sistema penitenciário de todos os estados, e tem uma lição de casa, supostamente, para ser feita antes. Eles têm de levar relatórios da situação do sistema carcerário em cada um dos estados. Além disso, teriam de levar um pleito ali de que precisam de recursos do governo federal. E, por fim, uma proposta para a integração dos chamados núcleos de inteligência, se é que eles existem, dos 27 estados com os do governo federal. Então, precisaria aí de uma semana para preparar esses dados, preparar esse estudo e aí sim a reunião ser mais efetiva. Na verdade, o que o governo federal diz é o seguinte: o governo está tentando ganhar tempo no que está sendo uma gritaria constante e crescente por recursos. Os estados, diante da crise do sistema prisional, desses casos que ocorreram em Manaus e em Boa Vista, e do risco de que eles se repitam em outros estados, estão em estado de alerta. E com isso querem que o governo federal ajude com mais recursos, mais verbas. Só que não tem dinheiro. Então, o fato de deixar um pouco para frente é também para tentar ver se a poeira assenta um pouco e o governo para de ser tão pressionado para liberar verbas. O problema é que sempre existe um risco de o caldeirão, ao contrário, esquentar e haver novos episódios. Ô Vera, e para fechar, o que mais o governo deve fazer para tentar debelar ou contornar essa crise? Existem outras frentes de atuação? Existem, Tiago. São frentes de atuação que permitem ao governo fazer como quando um navio está entrando água e tapando os furinhos do casco, mas não controlar a situação como um todo, que é muito complexa e de muito difícil solução num plano imediato. Uma dessas soluções é o uso de uma rede de laboratórios que é conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Se chama Rede Lab. Ela vem sendo usada em operações como a Lava Jato, por exemplo, para rastrear o dinheiro da corrupção. E tem sido efetiva para isso. Se conseguiu bloquear muitas contas, se conseguiu detectar contas, inclusive no exterior, graças a esse trabalho.
eles querem trazer isso também para o combate ao crime organizado e ao narcotráfico, numa tentativa de estrangular financeiramente essas atividades. É uma coisa que a gente tem falado aqui no 3 em 1 desde o início da crise. É preciso você fechar a torneira de recursos, se você quiser começar a debelar essas organizações criminosas. Então, essa seria uma tentativa de atuar nesta frente. Tem outras. Tem uma tentativa de atuar na fronteira, implantando um tal de CISFRON, que é um sistema de monitoramento das fronteiras. Ele vai contar com um satélite novo, georreferenciado, para monitorar toda aquela região. Hoje o governo aluga 2 satélites, não tem um satélite próprio. Isso é ruim tanto para questões orçamentárias, quanto de segurança e quanto de alcance. Então, agora, com um satélite próprio e com as informações todas seguras, criptografadas, o governo espera monitorar melhor a região da fronteira norte, ali na Amazônia. E, por fim, o governo deve assinar novos acordos de cooperação internacional com países produtores de drogas. Já foi assinado um com a Bolívia em novembro e agora, este mês, deve ser assinado um acordo mais amplo com o Paraguai. Já existem acordos com o Paraguai, mas eles vão ser ampliados. Por hora é isso.